Em meio a uma crise, em meio às dificuldades, em meio às turbulências, tomar uma decisão é essencial. Mas não tomar uma decisão pela emoção, tomar uma decisão com sabedoria, tomar uma decisão guiada pelo Espírito Santo. E nós estamos falando, meus amados irmãos, da última lição deste terceiro trimestre de 2025, que é a lição de número 13, 28 de setembro de 2025. Nós estamos falando sobre a Assembleia de Jerusalém. E hoje, meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre o terceiro tópico. Se você é novo no canal e não sabia, nós postamos os tópicos separadamente. Então, eu já postei o primeiro tópico, o segundo tópico. Se você ainda não viu, volta lá, assista os dois tópicos e depois retorna para o terceiro tópico, para que você entenda o que nós estamos falando aqui no terceiro tópico sobre a decisão da Assembleia de Jerusalém. As dificuldades, meus irmãos, são algo que sempre vai existir, não só nas nossas vidas, mas também na igreja, como uma organização, que a igreja ela é uma organização. Também ela é uma organização. E como organização ela tem os seus desafios, seus problemas. Assim foi na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém, assim também é nas igrejas dos dias atuais. E nós estamos falando sobre justamente uma dificuldade que houve, né, aquele debate sobre que os gentios tinham que ser circuncidados para ter a salvação e que a salvação ela seria pela graça, dada pela graça apresentada ali por Paulo aos grupos judaizantes. Então, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre a decisão que foi tomada ali no meio daquela assembleia, no meio daquela discussão. O primeiro subtópico, nós vamos falar sobre o Espírito na assembleia. É digno de nota o papel atribuído pelo Espírito Santo na tomada de decisão da igreja. Olha só o que nos diz em Atos, capítulo número 15, versículo número 28, está na leitura bíblica em classe. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isto é eles dizendo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. O Espírito Santo não era visto apenas como uma doutrina, mas como uma pessoa participativa. Olha o que é que eles estão dizendo. Pareceu bem ao Espírito Santo. Ou seja, eles estão dizendo, bom, o Espírito Santo tomou uma decisão e pareceu bem para eles, para ele. Então, eles não estão apresentando ali o Espírito Santo como uma doutrina, mas como uma pessoa que participou também ali daquele concílio, daquela assembleia. Esse texto, ele faz um paralelo com Atos, capítulo número 5, versículo número 32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. Como eu tenho falado para vocês, para que os vídeos não fiquem muito compridos, nós não temos tempo aqui de ler os capítulos e os versículos aqui apresentados, então você dá uma pausa aí no vídeo, vai lá e lê na sua Bíblia para que você abranja mais o seu conhecimento, tá bom? Então, meus amados irmãos, no versículo número 32 nos diz assim, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, meus queridos, nós vamos ver aqui que eles atribuem à pessoa do Espírito Santo a responsabilidade também da decisão. Eles estão dizendo, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles estão usando a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa ativa no meio daquela decisão. Porque, meus irmãos, em meio de qualquer situação adversa, se nós não tivermos a direção e a condução do Espírito Santo, meus irmãos, fica difícil para chegarmos a um consenso. Todas atitudes tomadas precipitadamente, ela precede a queda e a ruína. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos dá autocontrole e domínio próprio para tomarmos a decisão certa, no momento certo, na hora certa. Eu tenho aprendido, com os anos de experiência que tenho, em não tomar a atitude pela emoção, mas quando
a tribulação ela vier, quando a dificuldade ela vier, eu simplesmente me calar, esperar o momento certo, pensar bastante acerca do que está sendo abordado ou tematizado ali naquele momento ou discutido, para que chegue a uma conclusão. E isso, meus irmãos, nos dá a condução e a direção correta, porque nós temos tempo, paciência e o Espírito Santo ele vai trabalhar dentro de nós, nos dando assim a direção e a condução correta. No segundo subtópico, nós vamos falar sobre a orientação do Espírito Santo na Assembleia. Nós vamos ver que eles disseram que o Espírito Santo pareceu bem. Então agora nós vamos falar sobre qual foi a orientação dada pelo Espírito Santo no meio daquela Assembleia. O texto de Atos, capítulo número 15, versículo número 28, nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo. Perdão. O texto de Atos, capítulo 15, versículo número 28, não nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo na igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, em Atos capítulo 15, versículo número 32. Então, irmãos, é importante observarmos que a Bíblia ela não diz como foi feita, a orientação do Espírito Santo na primeira igreja sobre a decisão tomada por eles ali naquela Assembleia. Só que nós vamos ver no versículo número 32 do capítulo 15 que Lucas ele faz uma observação bem perfeita. O que é que Lucas diz? Diz que Judas e Silas eles eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia. Indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons na carta que eles levou para essa convocação dessa Assembleia. Lucas ele faz questão de mostrar que Judas e Silas eles eram profetas e eles fazem questões de mostrar os dons, observado ali pelo Espírito Santo no meio da igreja. Então isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. O escritor está dizendo. Como foi que eles chegaram à conclusão? Mostrando os dons do Espírito. Então a decisão deles foram tomadas mostrando acerca dos dons do Espírito manifestada na igreja. Então o escritor ele conclui aqui dizendo: esse era o padrão da igreja primitiva e deve também ser tomado para nós como exemplo nos dias de hoje. Nós devemos ver os dons do Espírito Santo se manifestar. Devemos tomar a decisão baseada naquilo que vemos e ouvimos, mas na direção do Espírito Santo de Deus. Terceiro subtópico, o parecer final da Assembleia. Depois dos intentos, debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, no versículo 29 do capítulo 15. Então eles chegaram à decisão, mas os grupos judaizantes disseram: olha, nós vamos, tudo bem, eles não precisam serem circuncidados, mas eles têm que fazer uma coisa, eles têm que abster-se das coisas sacrificadas, têm que abster-se dos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Eles têm que cumprir essas regras, eles têm que cumprir essas doutrinas. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isso é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. É interessante observarmos que eles impõem essas doutrinas, estas regras, e fica claro que eles, após eles se pronunciar, eles manteram uma rigorosa, fiel doutrina de salvação pela questão da graça, mas também eles não abdicaram dos judeus também, porque eles compartilhavam da mesma fé. Então eles chegaram a essa conclusão. Por que, meus irmãos? Porque independente de eles não obedecerem e seguirem
ao pé da letra o que estava escrito na lei de Moisés, tipo como a circuncisão, que foi o debate principal nessa questão, nesse quesito, ficou claro que também alguns padrões tinham que serem obedecidos, porque uma igreja sem regra e sem doutrina vira bagunça. E tem que ter doutrina, tem que ter regras. Regras são importantes, importantíssimas para o crescimento, para a edificação da igreja. Por que, meus irmãos? Porque o legalismo deveria ser rejeitado aos cristãos judeus. Não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com os seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Não é usar da liberdade para dar lugar à carne, compreendeu? Não é dizer, porque somos salvos pela graça, então podemos simplesmente pecar, viver da forma que quisermos, e assim nós seremos salvos, porque nós somos salvos pela graça, a graça já me foi manifesta. Então eu posso viver da forma que eu quiser, porque a salvação é pela graça. Nananina não. Existem renúncias que o cristão ele tem que fazer. Existem doutrinas que o crente ele tem que obedecer. Então, meus irmãos, não é usar da liberdade e da graça para dar lugar à carne, não. É viver debaixo da graça de Deus, mas viver com responsabilidade, viver debaixo de doutrina, viver debaixo de regra, obedecer aquilo que Deus nos determinou como padrão de santificação, renunciar a si mesmo, aos prazeres da carne, ao desejo da carne, porque a graça ela já nos foi dada de graça, pela graça, mas também nós temos que viver em comunhão com Deus, com Cristo. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final da lição de número 13 e chegamos ao final da lição do terceiro trimestre, a igreja em Jerusalém. E nós vamos, na próxima aula, entrarmos para o quarto trimestre de 2025, onde vamos falar sobre corpo, alma e espírito. Meus irmãos, uma lição muito poderosíssima, uma lição muito boa. Foi bom tê-lo aqui durante toda esta lição deste terceiro trimestre. Espero que todos estes ensinamentos tenham servido de grande entendimento e de grande valia para as vossas vidas. Que Deus os abençoe e até o quarto trimestre, em nome de Jesus.